Olá turma, vamos falar agora da planificação da curva de gomo. Assistam o vídeo todo até o final para depois fazer as atividades práticas que tem no Moodle. Esse vídeo serve como uma introdução ao assunto e fala sobre várias coisas que depois não serão vistas na atividade prática ou que serão melhor entendidas na atividade prática se este vídeo for assistido. Então vamos lá, primeiro mostrando o que é uma curva de gomo. Curva de gomo é esta construção de caldeiraria aqui, ó, de vários tamanhos, É uma curva em 90 graus, ou pode ser de ângulos diferentes, mas é uma curva, tá, que pode ser grande, como esse elemento aqui, pode ser menor, como aqui na chaminé. Inclusive a gente tem duas curvas, uma para um lado, outra para o outro. Aqui nesse sistema a gente também tem aqui a curva fazendo uma conexão, uma junção entre dois dutos. Então a curva é uma espécie de duto, que conecta tubulações. Aqui a gente tem novamente uma curva já soldada, E por que ela se chama curva de gomo? Porque vejam que ela é a união, ela é formada pela união de vários anéis como esse aqui, ó, Eles têm um determinado aqui perfil, pode ver que essa altura aqui é diferente dessa, Como a gente vê aqui no gomo planificado, ó. Aqui ele é mais largo, aqui ele é mais estreito. Então isso permite que, uma vez calandrado aqui ou dobrado o gomo, e depois soldado um gomo no outro, se consiga produzir esse tipo de produto. Vejam que é diferente do cotovelo e do joelho que nós vimos em atividade em tópico anterior, O joelho também não deixa de ser uma curva, mas digamos assim, é uma curva sem curvatura, É uma curva mais drástica, é simplesmente uma mudança de direção, Então a gente tem aqui, ó, um elemento do joelho e o outro elemento do joelho ou cotovelo, eles colocados a 90 graus, só dois elementos fazendo uma mudança brusca, de direção no duto. Eu também posso ter cotovelos ou joelhos com outras inclinações, em outros ângulos. Esse aqui, por exemplo, é um de 45 graus. E as curvas de gomo, elas se prestam ao mesmo tipo de situação. Eu posso ter uma curva em 90 graus, aí mais suave a curvatura, uma curva em 45 graus, posso ter em outros ângulos também. Os gomos, eles podem ser produzidos numa chapa que depois é calandrada, ou a planificação do gomo pode ajudar a se cortar um tubo. Então eu faço a planificação do gomo para uma chapa ou para produzir uma espécie aqui de gabarito, em plástico, em metal ou em papel, e utilizá-lo para cortar um tubo. E aí montar essa curva a partir de um tubo já, e não de soldagem de gomos calandrados. Vejam que aqui novamente a gente mostra os vários ângulos possíveis, Os ângulos mais comuns, qualquer ângulo é possível, mas os ângulos mais comuns são os ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus. A gente chama isso de ângulo de derivação da tubulação ou da curvatura, certo? E observe que aqui a gente tem uma coisa importante, ó, R igual a 1,5D. Depois a gente vai falar isso, Essa distância igual 1,5 vezes o diâmetro aqui da tubulação, depois a gente vai ver. Aqui na figura ainda mostra aqui, 2 polegadas, É essa distância que está sendo mostrada aqui, isso não importa muito. O que importa aqui é a gente ver, ó, que essa curva, ela tem 1, 2, 3 gomos inteiros e depois mais aqui, ó, 1/4 e 1/5 gomo pela metade, É só metade de um gomo destes aqui, ó, certo?
Vejam só então aqui a questão do raio de curvatura da curva de gomo. Tá? Se a gente pega aí catálogos de conexões, né, que não necessariamente são curvas de gomo, mas uma conexão de PVC, de metal, não importa, tá? A gente vê que existem, né, as curvas de raio curto e as curvas de raio longo. Aqui eu peguei de um catálogo aí de uma empresa qualquer. Ele até mostra aqui que são dimensões conforme norma ANSI. Tá? Que a ANSI é uma das instituições normalizadoras mais conhecidas aí no mundo. Então vejam aqui, ó, que essa questão do raio curto, ó, A igual a 1 dN, né? E aqui, ó, A igual a 1,5 dN, sendo dN o diâmetro nominal aqui da tubulação. Vejam que isso é uma relação entre o raio médio da curvatura e o diâmetro da tubulação. Tá? Então o raio médio é essa distância aqui, ó, do centro da curva até a linha média da curvatura. Isso é o raio médio da curva, ou RM. Então numa curva de raio curto, o raio médio é igual ao diâmetro. Então, se o diâmetro da tubulação é 30, pode-se fazer a curvatura, né, com um raio médio também de 30. Se o raio é 30, a gente pode fazer uma curva de raio longo. Então, 1 vezes e meia o diâmetro vai dar 45. É mais comum, né, a gente ver aí as curvas de raio longo. O pessoal chama até assim, a curva de raio padrão, se referindo ao raio longo, tá? E não ao raio curto. Existem curvas que podem ter outras relações. A gente pode fazer uma curva de raio mais longo ainda, né? Mais aberto, 2 vezes o diâmetro, ou valores intermediários. Mas o padrão é isso aqui, ó, raio médio igual a 1 vezes e meia o diâmetro. Aqui tem outra coisa interessante, tá? Que essas curvas elas podem ou não ter redução. Então o mais comum é a gente ver, né, o diâmetro aqui da entrada igual ao diâmetro da saída. Mas eu posso ter dois diâmetros diferentes também. Aí a gente vai ter uma redução, né? Aqui nessa aqui, ó, feita em papel, planificada em papel, dá para ver bem como esse diâmetro é maior do que esse aqui. Logo, numa redução, numa curva de gomo com redução, os gomos eles têm uma inclinação, né? Logo eles têm um formato de tronco de cone, assim como esses aqui têm um formato de tronco de cilindro, tá? Então a gente tem aqui as reduções, as curvas de gomo sem redução, que poderiam ser chamadas de cilíndricas, e as curvas de gomo com redução, que são chamadas de cônicas. Qual o número de gomos que deve ter uma curva? O número de gomos que o projetista quiser. Se tiver só 2 gomos, entre aspas, é um joelho, na verdade, né? Então eu nem chamo de curva de gomos. Então aqui, ó, o primeiro, a curva de gomos mais simples, ela tem um gomo inteiro e 2 semigomos ou meio gomos, tá? Alguns chamam isso aqui de curva de 2 gomos, mas na verdade é um gomo inteiro e 2 semigomos. Aqui tem um outro caso típico, eu tenho 2 gomos inteiros e 2 semigomos, e aqui 3 gomos inteiros e mais 2 semigomos. Tá? Quanto mais gomos, mais suave é a mudança de direção, menos brusca ela é, né? Isso resulta em menor perda de carga, em menor turbulência, em outras vantagens para o sistema. Dependendo do que for, isso pode ser importante ou não. O que passa aí por dentro? É água? É gás? É grãos? Como tem que ser, a que pressão opera, como funciona, que sistema é, né? Então o projetista pode querer uma mudança de direção mais suave e aí ele vai precisar de mais gomos. Evidentemente, quanto maior o número de gomos, mais operações de corte, soldagem ou outro tipo de fixação vai demandar a montagem. E também, claro, demora um pouco mais o próprio traçado de planificação. Mas é uma escolha do projetista. Independentemente do número de gomos, tá?
a planificação de uma curva de gomo, ela é semelhante. E aí vocês veem aqui que a gente tem pelo menos 2 desenhos aqui na tela, né? Eu tenho um desenho aqui, ó, que parece a vista frontal, né? A curva sendo vista de lado, mas é a vista principal, por isso a vista frontal da curva. E aqui depois eu tenho uma espécie de gabarito, né, que parte de uma semicircunferência ou uma circunferência inteira com o diâmetro do tubo. E aí estas distâncias que a gente vê aqui, ó, na verdade essas aqui do meio, elas serão passadas para cá, para o traçado de planificação. Então aqui é um desenho auxiliar, que alguns chamam de gabarito, para depois a gente fazer o traçado propriamente dito. Então aqui a gente vê, né, que o traçado pode ser feito de várias formas. A mais simples, né, a mais tradicional, digamos assim, é utilizar o compasso. É assim que a gente aprende, né, nos cursos de caldeiraria a traçar com o compasso. Então aqui eu tenho, tirado de uma apostila de curso de caldeireiro, tá, uma curva com um gomo inteiro e 2 meio gomos. Tá? E eu tenho aqui então, ó, a planificação do meio gomo e a planificação do gomo inteiro, mostrando as relações, né, geométricas aqui com o traçado auxiliar da vista frontal aqui deste duto. Aqui já neste outro desenho, vejam que eu tenho, ó, 1, 2, 3 gomos inteiros e mais 2 meios gomos, certo? E aí aqui ele está traçando o gomo inteiro, não está traçando o meio gomo. Mas o meio gomo nada mais é do que pegar e cortar a planificação do gomo inteiro pela metade. Tá? Aqui eu tenho um vídeo, esse vídeo vai ficar ali, fica aqui à disposição de vocês, mostrando em espanhol, mas o melhor vídeo que eu achei, tá? Mostrando toda essa lógica da planificação da curva de gomo aqui, ó, um codo, né? Codo é cotovelo, tá? Mas é uma curva de gomo de 90 graus. Aqui, ó, dá para ver melhor, né, o que o vídeo mostra com mais detalhe. A gente pode ver que ele nem faz o gomo todo aqui, né? Ele divide o gomo aqui, ó, na metade do comprimento, né? Porque a outra metade é igual. Então, se vocês planificam no papel só isso aqui, ó, vocês podem dobrar, né, duplicar a planificação para cá e para cá, né, duplicar a planificação tanto no eixo longitudinal quanto no eixo transversal e obter o gomo completo e inteiro, né, não meio gomo. Então tem muita gente que traça só isso aqui, ó, só essa parte, duplica ela ou quadriplica se quer o meio gomo ou o gomo inteiro. Mas o importante aqui é entender a lógica, né, da gente fazer o primeiro passo aqui, ó, o desenho do que seria a vista frontal, dividir aqui em gomos, né, conforme o número de gomos desejado, em gomos e meio gomos, usando geometria, e depois se traça essa semicircunferência aqui, ou uma circunferência inteira, tá? Não faz tanta diferença assim, e se obtém essa distância aqui, ó, isso aqui que é o que importa, porque isso é o equivalente à distância que a gente tem que ter aqui, ó, no perfil do gomo. Tá? Então isso pode ser obtido diretamente com o compasso daqui. Ó. Então esta distância entre esta linha, que seria aqui a extremidade do gomo, e esta linha inclinada, que é o outro lado, a outra extremidade aqui do gomo, tá? Essa distância aqui a gente traz para cá. Tá? Assim como essa distância aqui, ó, se traz para cá. Tá? A última distância lá, a maior, né, a parte mais alta do gomo se traz para cá. Sempre na interseção desta linha com esta, ou destas linhas com esta. Então, no fundo, se a gente traçar só esta parte aqui, ó, já é suficiente. Aqui nesse vídeo, né, que também fica aí à disposição para vocês,
ele está traçando aqui a planificação no compasso, né? Então ele faz aqui, ó, o desenho auxiliar. Então ele dividiu a circunferência em poucas vezes aqui, só em 12 vezes, né? São 6 segmentos, 6 arcos para um lado, 6 arcos para o outro. Lá está, ó, o que interessa. Ele pega daí essa distância e passa para cá, ó, para um lado e para o outro, tá? Mas antes pode ver que ele fez o desenho auxiliar aqui primeiro, ó, depois ele repetiu, mostrou aqui o tubo, e ele está traçando aqui a planificação de um tubo de 10 polegadas. Tá? Isso que é o importante aqui se entender. Porque aqui, e se vocês forem ver aí na internet, vocês vão achar muito dizendo que esse valor aqui, ó, de 38,1 é uma constante que tem que usar para relacionar o raio. Tá aqui, ó, o raio médio com o diâmetro. Tá? Então ele relaciona lá, ó, R igual a 38,1 vezes 10. E é esse número, como eu disse, é achado aí na internet como uma constante, quer dizer, um número sempre igual. Mas vejam, a gente não tinha dito que o raio médio é 1 vez e meio o diâmetro? Então como é que agora é 38,1? Vejam só. Se eu tenho aqui, ó, um tubo de 10 polegadas, 10 polegadas são 254,1 milímetros. Tá? 254 milímetros. Então aqui é um tubo grande, né? 10 polegadas, 254 milímetros. Vejam que aqui eu estou fazendo um tubo de 1 polegada, 25,4 milímetros. Então se eu divido 38,1, que é esse número aqui, só que aqui, né, ó, é o mesmo número, né? Se eu divido 38,1 por 25,4 milímetros, que é 1 polegada, eu tenho a razão de 1,5. Então por que ele fala aqui no 38,1 e não 1,5? Porque ele está misturando o diâmetro em polegadas com o raio em milímetros. Aí vai se usar sempre 38,1. Mas eu não quero que vocês façam esse raciocínio. Eu quero que vocês compreendam aqui, ó. Esta é a relação, tá? O raio médio é sempre 1 vez e meio o diâmetro, se for uma curva de raio longo. Certo? Vejam que aqui, né, ele está planificando, né, está traçando a planificação de um gomo, mais ou menos como aqui, né? Aqui na verdade é um quarto de gomo ainda, né? Aqui e aqui, ó, nesse vídeo mostra como fazer isso. Ele faz a primeira parte aqui, ó, numa folha, faz o desenho auxiliar aqui numa folha e depois traça a planificação noutra folha. E aí ele já aproveita que ele está fazendo uma curva, ó, com um gomo inteiro, 2 gomos inteiros e mais, ó, 2 meio gomos. Tá? Então ele está mostrando o que ele fez aqui, ó. Ele aproveitou a folha e traçou, ó, o meio gomo aqui, ó. Aí ele botou aqui número 1. Depois aqui um gomo inteiro, 2. Já emendou com um outro gomo inteiro, 3. Este gomo é igualzinho a esse aqui. Um está encaixado no outro no desenho. Mas se a gente recorta e dobra, eles ficam iguais. E aqui, ó, 4, o outro meio gomo. Tá? Então por isso que ele traça aqui, ó, meio gomo, gomo inteiro, meio gomo, depois fica mais fácil para recortar as várias partes, né? Mas é a mesma coisa que fazer isso aqui ele está simplificando, traçando um gomo só. Outra coisa aqui interessante é que vejam que esse desenho auxiliar aqui, ó, que é visto neste vídeo, um vídeo bem legal esse aqui, tá? Ele simplificou, né, o desenho auxiliar, e aqui uma curva que aparentemente é uma curva de raio curto, não de raio longo. Tá? O que ele fez aqui? Ó? Ele não fez toda a divisão aqui em gomos. Ó. Ele pegou direto só o meio gomo.
tá? E ele fez aqui, ó, a curva no diâmetro e depois ele colocou aqui, ó, mais meio diâmetro. Então o raio médio aqui está dando um diâmetro inteiro, né? Então por isso que é uma curva de raio curto. Então aqui simplifica os passos, né? E outra, pode ver que ele não fez a circunferência para o lado de fora, né? Ele fez a circunferência para o lado de dentro, o que dá no mesmo. E essa circunferência que é dividida, né, em várias partes iguais, vários arcos iguais, para gerar aqui as linhas que vão depois ter a distância transferida para a planificação. Então aqui é uma forma mais simples de fazer a mesma coisa que os vídeos anteriores ali, os caldeireiros anteriores fizeram. Outra coisa bacana aqui, tá, gente, é que nem sempre, né, o gomo, depois da calandrada, tem soldado aqui a sua junta, né? Vai ter soldado aqui um gomo no outro. Mas pode-se optar em fazer o grampeamento, né? Com rebite ou com parafuso aqui no caso, né? E aí, nessa situação, é preciso haver uma sobreposição de chapa, né? E eles chamam essa parte sobreposta de friso. Aqui nesse vídeo ele faz o friso numa dobradeira. Aqui ele faz o friso numa máquina específica, ele chama aqui, ó, de frisadeira. E aí ele destaca aqui, ó, esta distância, né, nesse vão, nessa canaleta aqui, ó, onde é feito o friso. Ele diz o seguinte nesse vídeo aqui, ó, este vídeo que está aqui, o primeiro, né? Ele mostra como fazer aquele desenho mais simplificado que eu mostrei no slide anterior, mas depois vocês podem ver que aqui tem uma outra linha, né, paralela à primeira, estão vendo? Ó? E aí ele pega a distância lá, ó, da segunda linha, não da primeira, tá? Até essa aqui de baixo. Então ele diz que esse excesso que vai ficar aqui, ó, na chapa, ele é fundamental para fazer o friso. E esse excesso aqui tem a largura igual à largura deste canal aqui da frisadeira, tá? Isso é regulável, é ajustável, faz o friso na largura que quiseres. Tá? Então ele diz que é importante, quando for utilizar essa técnica, deixar um pouco mais de chapa sobrando para poder haver a sobreposição aqui, ó, né, que ele também chama de friso. Bom, gente, até aqui eu estava mostrando como planificar no compasso, certo? Depois vocês vão ter lá no roteiro da atividade o roteiro completo da atividade de planificação com compasso. Mas saibam que também é possível planificar com cálculos, né? Este vídeo aqui, para quem quiser ver, mostra exatamente isso. Então a gente vê aqui, ó, dessa apostila, né? A gente vê aqui cada uma dessas distâncias, vamos pegar aqui a maior, ó, que é a 7, essa distância aqui, ó, é calculável a partir de uma fórmula, tá? E essa fórmula usa o cosseno do ângulo ali do gomo, certo? Deste ângulo aqui, ó, tá? Então usa-se fórmulas para determinar essa altura, então a gente não precisa fazer aquele desenho auxiliar, vai direto para a planificação, fica muito mais fácil, né? Mas aí tem que usar a fórmula. Também pode-se achar, né, tabelas ou aplicativos. Então aqui tem um sistema online, que eu não tenho, infelizmente, o endereço dele na internet, eu só vi o material a respeito dele, ou aplicativos de celular, né? Então coloca lá, ó, curva de gomos 90 graus, diâmetro 127,3, provavelmente lá uma medida em polegada, tá? Que aqui já está convertida. Raio da curva 50, número de gomos 2, número de partes 12. O que são essas partes? É o desenvolvimento aqui, ó, o número de vezes que a gente vai dividir, né, o desenvolvimento do diâmetro, né, da curvatura não da curvatura do tubo, mas do diâmetro da tubulação, tá? Porque essa medida aqui, ó, é o perímetro do gomo, né, desenvolvido. Então eu posso dividir isso em 12 partes, como fez aquele primeiro vídeo ali que eu mostrei, ou em mais partes, tá? E aí, ó, vai dar aqui, ó, cada uma das distâncias, né?
como ele está dividindo aqui em 12, 6 para cada lado, né, a gente vai ter medidas aqui que são iguais, né? Então, ó, a 0 que é a maior, depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o outro lado. Né? Vai sair o gomo aqui, eu estou exagerando um pouco as medidas, né? Com as proporções com estas medidas aqui. Tá? Então existem essas opções aí que se acham no mercado, né? O aplicativo pago, apostila pago, tabela pago. E pode-se fazer, claro, também o traçado da planificação no CAD. Aqui tem 2 vídeos mostrando como fazer a planificação no CAD. Esse vídeo aqui é mais simples, aqui ele usa um outro método. Nesse aqui ele de fato planifica, tá? Ele mostra aqui, ó, como ficou lá planificado o gomo. Aqui ele só projeta um gomo da curva, tá? Bom, gente, então, visto tudo isso, a partir de agora vocês entram na atividade prática,